Vamos abrir a nossa Bíblia? Você tem Bíblia aí com você? Levanta a Bíblia para o céu assim. Diga: Senhor, eu estou pronto para ouvir-te falar. Diga para Deus agora: Senhor, eu quero que Tu toques no meu coração. Eu quero sair daqui hoje com a semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Capítulo de número 7. Sermão do Monte. Apenas 2 versículos. O 13 e o 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita. Larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram pela porta larga. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. No tempo das estradas duplicadas, no tempo da Castelo, da Bandeirantes, da Anhanguera, é difícil falar de um caminho estreito. É difícil falar no caminho estreito quando a teologia da moda é a teologia da prosperidade. Vamos ser honestos. Poucos querem o caminho estreito. Uma fé centrada na cruz não atrai muita gente. Porque uma fé centrada na cruz significa que nós ganhamos na perda. E quem quer perder? Uma mensagem centrada no caminho estreito é uma mensagem centrada na cruz, que quer dizer que a nossa força vem da fraqueza. E quem quer, nos dias de hoje, exaltar a fraqueza? Quem quer ouvir, nos dias de hoje, que são bem-aventurados os que choram? Quem quer hoje uma mensagem que nos informa que os pobres é que são os verdadeiros ricos? Quem? O que é que Jesus quis nos ensinar quando Ele, no auge, no ápice do Sermão do Monte, que Ele começou dizendo: bem-aventurados, 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 e aí Ele chega no clímax, no ponto alto da sua mensagem, dizendo: entrem pela porta estreita. Queiram o caminho apertado. O que é que Jesus quer nos ensinar com esta declaração? Com esse convite?
Eu acho que o que Jesus quer nos ensinar é muito simples, e eu vou falar em 3 coisas que Jesus quer nos ensinar aqui. A primeira coisa que Jesus quer nos ensinar é que a nossa vida é, em grande parte, determinada pelas nossas escolhas. Em grande parte, não toda. A nossa vida é, em grande parte, determinada pelas escolhas que nós fazemos. E eu vou dizer mais ainda, a nossa vida é em grande parte determinada por escolhas que outros também fazem. Uma escolha que alguém fez pode afetar a minha vida. E as escolhas que eu faço afetam a minha vida. E o que Jesus quer dizer é o seguinte: qual é a sua escolha? Porque a nossa escolha depende de qual porta nós vamos entrar na vida. Tem uma porta larga e tem uma porta estreita. Qual delas nós optamos? Porque entrar pela porta estreita requer empenho. Entrar pela porta estreita é sair da acomodação. Entrar pela porta estreita é não permitir que a vida me leve. Entrar pela porta estreita é uma decisão que requer esforço. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que todo começo de vida requer empenho. Você precisa se empenhar para entrar por essa porta. Mas todo finalmente foi resultado de uma perseverança. Porque não é só entrar, é continuar no caminho estreito. É possível começar por um caminho, por uma porta estreita, e no curso da vida, acabar numa porta larga, ou num caminho largo. Então, se você souber alguém que está terminando a vida bem, saiba, ele se empenhou por entrar por a porta estreita e ele perseverou pelo caminho estreito. 2 coisas. Ele se empenhou por entrar pela porta estreita da vida e ele perseverou por continuar no caminho estreito. Você conhece um atleta no futebol que você admira? Ele precisa estar no caminho estreito, senão ele não é um bom atleta. Já leu um bom livro, bem escrito? Deixa eu lhe dizer, um bom livro, bem escrito, foi riscado, foi corrigido, foi rabiscado, foi corrigido de novo, foi revisado, foi corrigido e foi reescrito, senão ele não sai bom. Portanto, o que Jesus quer nos dizer é que a vida começa por uma porta estreita, mas a vida não é feita de começos. Um bom começo ajuda. Entrou pela porta estreita, começou bem, mas não garante um fim desejável. É preciso continuar no caminho estreito. Porque se a gente não tomar cuidado, o caminho estreito vira caminho largo. E o caminho largo é o caminho fácil. Muitas vezes as pessoas nem percebem que estão no caminho largo,
porque o caminho é mais largo do que você pensa. Então, o tempo inteiro nós precisamos manter o nosso orgulho humilhado. O tempo inteiro o nosso egoísmo tem que ser desafiado. O tempo inteiro o nosso rancor precisa ser aplacado. O tempo inteiro a nossa implicância precisa ser questionada. O tempo inteiro a nossa inveja precisa ser destruída. O tempo inteiro, porque senão a gente está no caminho largo. A Bíblia tem um versículo muito perturbador. Pouca gente conhece esse versículo, ou pelo menos cita esse versículo. Deve conhecer, mas muitas vezes a gente passa por cima dele e não presta atenção. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 12. Eu vou ler para vocês, não precisa olhar a Bíblia não. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E os que usam força é que se apoderam dele. Olha que versículo. O reino de Deus é tomado à força. Em outras palavras, o reino de Deus não é para o displicente. O reino de Deus não é para o relapso. O reino de Deus não é para o que está debochando da vida e das coisas da vida. O reino de Deus é para aquele que tem determinação de entrar pela porta estreita e tem perseverança de continuar no caminho estreito. Glória a Deus, aqui e acolá me ajuda a pregar. Como eu falei, venho falando, dizer também ui, pode. E eu acho que na vida todos nós temos que nos perguntar o tempo inteiro e nos questionar o tempo inteiro. Aonde esse caminho vai dar? A continuar onde eu estou, onde ou aonde eu vou chegar? Faça essa pergunta a você mesmo. A continuar onde estou, aonde vou chegar? Qual é a tendência da minha vida se eu continuar do jeito que estou? E Jesus é muito sincero, ele é muito claro. Alguns, a continuar do jeito que você está, vai dar nas pedras. Vai ser um desastre. Por que vai ser um desastre? Eu falei que eu ia falar 3 coisas que Jesus quer nos ensinar aqui. Porque o caminho das ilusões parece ser um caminho fácil. O caminho das ilusões é o caminho mais fácil, só que ele é desastroso. Toda ilusão é boa. Iludir-se é maravilhoso, enquanto dura a ilusão. Toda ilusão é maravilhosa, até quando ela dá nas pedras. E é próprio da nossa, minha e sua natureza, próprio da nossa inclinação natural querer o conforto. Existe inclusive dizem que existe uma lei no nosso mecanismo orgânico que é a lei da economia. Eu quando vou levantar esse papel, o meu cérebro decodifica, o meu cérebro raciocina numa velocidade estúpida, para que eu não use mais força do que é necessário para levantar esse papel. Porque se o meu cérebro julgar que esse papel pesa 5 quilos, na hora em que eu vou levantar o papel, eu faria assim. Por que eu não faço assim quando eu levanto o papel? Porque o meu cérebro
raciocina numa velocidade que eu não consigo detectar, de que esse papel deve pesar 20 gramas. E nas 20 gramas do papel, eu só uso força necessária para levantar 20 gramas. A minha Bíblia pesa um pouco mais, e eu só uso a energia necessária para levantar essa Bíblia. Nossa natureza pede que a gente se economize. A nossa inclinação reclama por conforto. A nossa preguiça exige que a gente faça o mínimo possível, sempre. Por isso que na Idade Média, um dos 7 pecados capitais era a preguiça. Não está. Quando os monges da Idade Média disseram quais eram os 7 pecados capitais, e eles colocaram a preguiça, não é essa preguicinha gostosa de num dia de chuva a gente dormir um pouco mais. É aquela preguiça que no português antigo se chamava de assídia, que tem a ver com desleixo, com apatia, com desmazelo, com fazer as coisas male-male, tá bom, de fazer meia sola, de se contentar com alinhavos, de deixar a vida ir tocando, porque no fim vai dar tudo certo. Por isso que o caminho estreito para nós é um caminho ruim. Porque a gente prefere o quê? A gente prefere viver no conforto. Não deixa para lá. Faz de conta que eu estou interessado. E a gente vai levando a vida e vai tocando a vida com desleixo, com desmazelo, com falta de capricho. Falta-nos capricho na vida. Por isso é que o caminho estreito para nós não é bom. Porque nós vivemos numa geração enlouquecida pelos atrativos do consumismo. Nós vivemos numa geração iludida pela promessa do sucesso. Nós vivemos numa geração algemada pelos prazeres que ela própria inventa. E a gente acha que o dinheiro fácil é o melhor dinheiro. O dinheiro fácil é o mais que nos atrai melhor. Só que o dinheiro fácil pode até chegar para você, mas ele vai conspirar contra a sua energia vital de trabalhar, de conquistar, de se superar. Não existe dinheiro fácil que chegue a nós, que não estrague com a nossa vida. Por isso é que a gente gosta do prazer fácil. O prazer mais fácil qual é? Liga a televisão, põe a mente em ponto morto, em neutro, e fica absorvendo todo o lixo que tem lá dentro, porque é fácil, não tem que pensar. Qual é o programa de televisão maior ibope desses últimos tempos, que só se fala nessas coisas? Vê 10, 12 pessoas trancadas dentro de uma casa, comendo, bebendo, fazendo... Quase que eu falo. Mário Sérgio Cortella diz assim, usando o aparelho excretor. Tudo parece fácil. Os amigos mais fáceis são os amigos que a gente tem na internet, que não tem que lidar com eles. E que na hora que a gente não quer mais, a gente aperta um botão e ele desaparece da tela. Mais fácil ter um cachorrinho em casa do que ter gente. Mais fácil lidar com um gato. E Jesus disse, não vá pelo caminho fácil. Não vá pelo caminho fácil. Ele é uma mentira. E ele vai destruir com você. Prefira a dureza da realidade à tranquilidade de uma ilusão. Repita comigo, diga assim, prefira
a dureza da realidade, a tranquilidade de uma ilusão. Por isso, nunca confunda a mensagem do Evangelho com autoajuda, com neurolinguística. Não confunda boa notícia com enganação. Não confunda esperança com ilusão. Não confunda otimismo com desvario. Não confunda fé com simploriedade. Os simplórios não têm fé, eles são iludidos. O caminho fácil é uma miragem, é uma mentira, é um engodo, é o canto da sereia, é a miragem no deserto, é mentira. A Bíblia diz que quando o diabo tentou Jesus no deserto, em Lucas capítulo de número 4, quando o diabo tentou Jesus no deserto, em Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo ofereceu a ele os reinos deste mundo. E disse, tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Mas tem uma expressãozinha em Lucas interessantíssima. O diabo mostrou a Jesus os reinos deste mundo num relance. Num relance, veja lá depois em Lucas capítulo 4, num relance. Sabe o que é num relance? Num flash. O diabo mostrou a Jesus os reinos deste mundo num flash. E disse, tudo isso te darei. Mas foi num flash. Por que num flash? Por que num relance? Porque se sua oferta era uma mentira, não podia se demorar muito. Porque uma mentira não pode se demorar muito, porque senão dá tempo de eu pensar, raciocinar. E o diabo não podia correr o risco de deixar a imagem muito tempo, senão ela perdia a força. E num relance. Analise bem, pense. E você verá que muitas das coisas que você se enroscou, e você verá que muitas das coisas que você atolou na vida não era verdade, era uma mentira que num relance lhe encantou, lhe hipnotizou, num relance lhe prendeu. O caminho largo para Esaú foi o estômago cheio. E ele não hesitou, por causa do estômago que estava roncando, vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. O caminho largo para os irmãos de José eram eles se verem livres do irmão. E eles não pensaram na história e no tempo terrível que eles viveriam de culpa ao verem o velho pai sofrendo, pensando que o filho José estava morto, trucidado por animais selvagens. O caminho largo para Sansão era o colo de Dalila. E ele não pensou, por causa desta ilusão, que esse caminho fácil e largo ia terminar com os 2 olhos furados a fogo. O caminho largo para Davi foi uma noite de delícias com Betseba. E ele não pensou na desgraça que ele traria sobre a sua casa, a desgraça que ele traria sobre a sua descendência, por causa do relance que ele teve de prazer. O Evangelho, portanto, meus amigos, não é um convite à facilidade. Não é.
o Evangelho não é um caminho fácil, não é. Lembre-se que na Bíblia muitos optaram não pelo caminho fácil, mas pelo caminho estreito. Zacarias foi apedrejado em 2 de Crônicas, capítulo de número 24. Urias foi assassinado pelo um rei maldoso, Jeoaquim, em Jeremias 26. Estevão foi apedrejado como o primeiro mártir do caminho de Jesus. E Tiago, o primeiro apóstolo, foi decapitado ao fio da espada de Herodes. Não é um caminho fácil. Se você quer um caminho fácil, não abrace a causa de Jesus. Ela é o caminho estreito, ela é o caminho que poucos acertam. O caminho estreito que Moisés acertou. Porque ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o sofrimento do povo de Deus. O caminho estreito é o caminho que Ezequiel optou, porque ele abriu mão dos tapetes felpudos do rei para ir para o vale dos ossos secos e ver a sorte do seu povo Israel. O caminho estreito é o caminho de Jeremias, que não aceitou a unanimidade dos seus pares para ser jogado num calabouço. O caminho estreito é o caminho de Jesus, que não se encantou com os hosanas, hosanas, hosanas e hosanas, e optou de permanecer no caminho que logo depois foi conhecido como via dolorosa, o caminho para a cruz. Quem se converte à fé cristã, pensando em ganhar um mundo cor-de-rosa, lamento dizer, amigo, você está batendo na porta errada. O Evangelho não é um caminho, a porta larga. O caminho da porta larga é o caminho do anticristo. Eu insisto em dizer, um evangelho de facilidades é um evangelho falso. Um evangelho de facilidades é um evangelho tão falso quanto uma cédula de R$300 e tão falso quanto um quadro de Van Gogh vendido na 25 de maio por R$15. Foi porque optou pelo caminho difícil, estreito, que José foi preso no Egito. Foi porque optou pelo caminho estreito, que Micaías foi preso por Acabe. Foi porque optou pelo caminho estreito, que Jeremias foi preso por Zedequias. Foi porque optou pelo caminho estreito, que Daniel foi jogado numa cova de leões por Nabucodonosor. Foi porque optou pelo caminho estreito, que João Batista perdeu o pescoço numa dança de uma menina, de uma adolescente. Foi porque optou pelo caminho estreito, que Pedro e os outros apóstolos foram presos pelo Sinédrio. Pedro e João foram presos pelo Sinédrio em capítulo 4 de Atos. Foi porque optou pelo caminho estreito, ou optaram pelo caminho estreito, que Paulo e Silas foram torturados lá na cidade de Filipos. E eu quero perguntar para você, você está disposto a tomar o caminho estreito de Jesus? Cabia um amém agora. Não um ui, mas um amém, eu quero. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. E depois venha e siga-me. Ao longo da minha história de vida inteira, a minha oração tem sido: Deus, não deixa eu me encantar pelo aceno, pelo brilho, pelo cântico que vem da porta larga. Porque na porta larga eu vou encontrar a minha destruição. Mas é interessante que o que Jesus quer nos dizer aqui, eu disse que eram 3 coisas. É que o caminho por onde nós vamos é importante. E muito mais importante do que o caminho de onde a gente veio. O caminho para onde você vai é mais importante do que o caminho da onde você vem.
Ah, pastor, a minha vida inteira eu andei pelo caminho largo. Pois agora está colocada uma porta na sua frente. Entre por ela. A estrada que lhe trouxe pode ter sido larga. Mas a estrada que vai lhe levar daqui para frente, qual é? Essa é a pergunta. O Evangelho é um convite a qualquer instante e em todo instante nós sairmos do caminho largo para o caminho estreito. E por que o caminho estreito pode ser uma opção para nós? Para você que está aqui hoje. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Vejam, Jesus não ofereceu mapas. Não existem programas pré-organizados da sua vida. Não existe na sua vida uma pré-organização de rota. Não existe roteiro. Não existe roteiro. O roteiro é Ele. Por isso Ele não disse vá por aquilo ou vá por ali. Ele disse siga-me. Eu sou o caminho. Ele que foi a escada que Jacó viu juntando céu e terra, agora diz, eu sou o caminho. Ele que disse a Jó, eu sou o teu redentor, agora nos diz, eu sou o caminho. Ele que disse a Isaías, eu sou o príncipe da paz, agora nos diz, eu sou o caminho. Ele que disse a Salomão, eu sou a rosa de Saron, agora nos diz, eu sou o caminho. Ele que disse a Ezequiel, eu sou o rio caudaloso do trono de Deus, agora nos diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Por que é que você tem que, ao se converter, ir pelo caminho de Jesus? Porque Ele é o caminho. E não mais, não só isso, porque eu sou o caminho é uma autodefinição. Eu posso dizer o que quiser, eu sou Napoleão. Eu posso dizer que sou Napoleão. Vão me internar, mas tudo bem, eu posso dizer. O fato de Jesus dizer, eu sou o caminho, não faz dele um caminho só porque ele disse. O fato de eu dizer, eu sou Napoleão, não me transforma em Napoleão Bonaparte só porque eu estou dizendo. Jesus pôde dizer, eu sou o caminho, porque ele andou pelo caminho estreito. Jesus andou pelo caminho estreito. A sua vida inteira foi orientada pelo caminho estreito. No caminho largo estavam Herodes, Caifás, Anás, o jovem rico, que preferia as riquezas. No caminho largo estavam os murmuradores, que quando um homem foi curado no tanque de Betesda, ao invés de celebrarem a cura do homem, ficaram indignados porque ele tinha sido curado num sábado. Aí estão os habitantes do caminho estreito, mas quem está no caminho largo, mas quem está no caminho estreito? No caminho estreito estava Jesus. Ele optou pelo caminho estreito. Em Lucas 9:51, quando o clima começou a ficar pesado para Jesus, muito pesado, estava claro, notório, que eles queriam matar Jesus, que havia amplas evidências de que eles queriam matar Jesus, porque eles já tinham tentado apedrejá-lo, já tinham tentado jogá-lo de cima de um precipício, já tinham tentado pegar ele pelas costas. Estava claro que eles queriam matar Jesus.
E aí em Lucas, capítulo 9, versículo 5, isso aqui, cara, eu sou apaixonado por Jesus. No clima pesado, difícil, complicado, perspectiva de morte à frente, olha o que diz a Bíblia a respeito de Jesus. Aproximando-se o tempo em que se completaram os dias que ele devia ser tomado ao céu, ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lá no Ceará, me perdoe Jesus, eu vou usar uma expressão cearense, isso é cabra macho. Isso aqui não é o cara que pede arrego, não. Isso aqui é cabra macho, que diante do quadro mais difícil que estava à frente dele, os apóstolos olharam no rosto de Jesus e viram nele a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Isso aqui não é fofinho, não. Isso aqui não é o Jesus fofinho do Facebook, não. Isso aqui é coragem existencial. Isso aqui é caminho estreito. A vida de Jesus foi o caminho estreito. Por isso, é que quando perguntaram para ele qual era o projeto de vida que ele tinha, ele disse assim: o meu projeto de vida, a minha comida é fazer a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 34. Por isso é que o texto de João 5,41 diz que ele não aceitou a glória dos homens. É por isso que em João capítulo 6, versículo de número 15, quando tentaram transformá-lo em um rei, a Bíblia diz que ele resolutamente fugiu, porque não era esse o seu projeto de vida. Por isso que em João capítulo 8, versículo 54, ele recusou-se glorificar a si mesmo. E disse: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não significa nada. Por isso que quando, em João capítulo de número 7, 12, versículo 24, 27, perguntaram a ele o que ele ia fazer naquela hora de tamanha angústia. Ele disse assim: meu coração está mesmo angustiado até a morte, mas eu vou dizer para Deus: me livra dessa hora. Nunca, nunca. Isso é o caminho estreito. Esse é o caminho estreito, porque ele escolheu o caminho estreito. Pilatos pôde dizer, na hora em que estava julgando a ele: não acho neste homem nada que o condene, porque ele escolheu o caminho estreito. O centurião que organizou a sessão de tortura e a crucificação ao pé da cruz disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus, porque ele escolheu o caminho estreito. Diderot, o grande ateu enciclopedista, disse a respeito dele: ele é o insuperável da humanidade, porque ele escolheu o caminho estreito. O Napoleão Bonaparte disse dele: ele é o imperador do amor, e é ele que nós devemos seguir no caminho estreito, porque esse é o nosso chamado. Graças a Deus que Jesus escolheu o caminho estreito, graças a Deus. Porque ele escolheu o caminho estreito, ele topou com a mulher samaritana. Porque ele saiu do caminho largo e foi pelo caminho estreito, no caminho de Samaria, e acertou com uma mulher que precisava beber da água da vida. Porque ele saiu do caminho estreito, do caminho largo, e optou pelo caminho estreito, é que ele foi para um cemitério encontrar-se com um homem que morava nas catacumbas de um cemitério, leproso. Graças a Deus que ele saiu do caminho largo e foi para o caminho estreito. E foi no caminho estreito que ele desceu até Jericó.
e lá encontrou um mendigo cego, que dizia e gritava na rua para ele: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Porque ele saiu do caminho largo. A mulher do fluxo de sangue, que só podia ser achada no caminho estreito, foi curada de toda a sua doença, porque ele saiu do caminho largo. É que o homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos pode sair de lá curado com o seu milagre, porque ele saiu do caminho largo e foi para o caminho estreito. Ele pode encontrar você aqui, se você quiser encontrá-lo no caminho estreito. Não queira ser um homem ou uma mulher domesticado pelas jaulas da modernidade. Já foram em alguns jardins zoológicos? Eu não vou mais em jardim zoológico, nem com criança. Decidi na minha vida, não vou a jardim zoológico, porque para mim não existe cena mais triste do que a cena de um tigre pacificado, entediado num canto da jaula, porque ele não faz nada, joga uma comida para ele. É triste demais ver homens e mulheres domesticados pela sociedade do conforto. É triste demais ver a minha geração sem heróis, sem causas, sem bandeiras, acostumados com as rédeas e com os cabrestos do conformismo. É muito triste ver gente pacificada pelos desejos insaciáveis da sociedade de consumo. Vejam, na Bíblia nós somos chamados de vários nomes. O crente na Bíblia é chamado de santo, de pecador, de servo, de crente. Nós somos chamados de discípulos, nós somos chamados de amigos, nós somos chamados de filhos, nós somos chamados de irmãos. Mas hoje à noite, hoje de manhã, eu quero chamar você de peregrino. Você é um peregrino, você está na estrada. Pedro diz que nós somos peregrinos. Em 1 de Pedro 2:11, a Bíblia diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós somos peregrinos, nós estamos na viagem. Nós estamos passando por aqui. E eu quero perguntar para você, peregrino, hoje de manhã. Você quer ir por qual caminho? Pelo largo ou pelo estreito? No caminho largo, eu já falei hoje e eu tentei explicar para vocês, ele é perigoso. Porque no caminho largo, cego guia cego. A Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, os dois caem no barranco. No caminho largo, nós podemos ser uma igreja da moda, lotada de gente. Mas eu tenho certeza que nós jamais seremos uma igreja de cura. No caminho largo, nós podemos ser uma igreja poderosa financeiramente. Mas nós jamais poderemos dizer o que Pedro disse ao paralítico na porta do templo Formosa: o que tenho, isso te dou. O que é que você tem? O que é que você tem para você dizer ao paralítico da vida: o que tenho, isso te dou? O que é que você tem? No caminho largo, Deus é uma máquina que a gente aperta botão e se a gente acertar com os botões certos, Ele responde.
No caminho largo, a vida é estressante, embora ela seja uma ilusão. No fim do túnel, lá na frente, existem duas portas. A larga e a estreita. Jesus disse: eu sou a porta. Vá pelo caminho estreito. E eu lhe digo uma coisa: você descobrirá que Ele é rocha, quando a vida se transforma em areia movediça. Vá pelo caminho estreito, e você descobrirá que Ele é o bom pastor, quando nós estivermos rodeados de lobos. Vá pelo caminho estreito, e você saberá que Ele é o bom amigo, quando a gente se sente desamparado e só. Vá pelo caminho estreito, e você saberá que Ele é porto seguro na tempestade. Vá pelo caminho estreito, e você saberá que Ele é o pai do órfão, e Ele é o marido da viúva. Vá pelo caminho estreito, e você saberá que Deus não abandona nunca nenhum dos seus na beira do caminho. Vá pelo caminho estreito, e você saberá que Ele é o advogado das causas perdidas. Vá pelo caminho estreito, você vai abandonar este mundo com todos os seus relances de prazer e de alegria, mas você descobrirá a fidelidade de Deus. Você descobrirá que Deus é fiel. E como eu prometi para vocês, você sabe quando os hinos que eu vou querer cantar hoje à noite, não sei se vão me atender, já que eu estou pedindo de manhã. Só quem anda pelo caminho largo, ou estreito, que saiu do caminho largo, abandonou a porta larga e foi pelo caminho estreito, apertado, que tem pouca gente, pode cantar: Tu és fiel, Senhor. Porque esse é o cântico que eu quero cantar. Dia após dia, Tu és fiel. Porque eu não tenho nada no meu horizonte que eu diga: é nisso que eu me apoio. Não há nada que eu diga: aí está a minha segurança. A única segurança daqueles que vão pelo caminho estreito é poderem dizer: eu confio que Deus é fiel. E como eu sei que Deus é fiel? Porque Ele não estava corroborando, Ele não estava conspirando ao lado do torturador. Ele estava encarnado, reconciliando o mundo consigo mesmo, no torturado. Deus não fez, nem utilizou, e nem usou da maldade de Pilatos, dos sacerdotes. Deus usou a vida de Jesus para salvar a nossa. Então, na cruz eu olho e digo assim: eu posso confiar, porque Deus está sempre no caminho estreito, no menos popular, no que tem menos aplauso, onde tem menos gente, lá está Deus, para encontrar o abatido, o quebrantado, o ferido de alma, para encontrar você, que diz: eu quero sair do caminho largo e eu quero ir para o caminho estreito.